A comunidade cristã Amor e Graça apresenta o programa Falando de Vida no Altar da Graça. Olá, amados, olá, abençoados de Deus, no oferecimento da sua comunidade cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Estamos aqui iniciando mais um programa Falando de Vida, aqui mesmo, no Altar da Graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom nós estamos aqui com você mais uma vez, levando as verdades que libertam, levando palavras bíblicas, Evangelho de Deus, que é pregado aqui para você, e o Evangelho puro, sem as tradições religiosas, sem os conceitos dogmáticos, que muitas vezes atrapalham as pessoas de conhecerem, de viverem plenamente a verdade. Você está no canal certo, você está na sintonia certa, porque este é o seu programa que vai falar de vida para você. Muito bom estarmos aí no seu celular, você que me assiste no aplicativo, no YouTube, no canal Amor e Graça, você que me assiste pela sua TV, você que está aí me assistindo na Rede Mais Família, é uma satisfação enorme, prazerosa estar aí com você nesta programação. Lembrando que a qualquer instante, a qualquer momento, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, que sempre está disponível, aparecendo aí na sua telinha, esse WhatsApp mesmo, 11 96504 9910, tá aí para você ler com atenção, para você anotar bem esse número e você entrar em contato conosco. Uma satisfação enorme poder estar aí correspondendo com você. Você que fala de outra cidade, de outro estado, você que gostaria de ligar alguma coisa em oração com a gente, você que está precisando conhecer mais do Evangelho, tirar alguma dúvida bíblica, então a qualquer instante durante este programa você pode entrar em contato neste WhatsApp 11 96504 9910. Mais uma vez estou aqui com a pastora Silvia Viana. Pastora Silvia, muito boa noite. Muito boa noite a você que está aí sintonizado conosco. Bom ter a sua companhia, bom estarmos juntos em mais esta oportunidade. Que a graça de Deus venha fortalecer o seu coração, venha encorajar você para viver no melhor dos tempos, a graça do Senhor Jesus. Eu declaro esta noite a melhor noite da sua vida. É isso aí, hoje nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, 2 Coríntios 4, 1, você quiser pegar a sua Bíblia, ou você que quiser anotar esta passagem bíblica, hoje é tão fácil, Antigamente as pessoas iam nas igrejas, elas brigavam por uma Bíblia, quando o pastor falava assim, vou dar uma Bíblia para quem estiver pela primeira vez, meu Deus, as pessoas iam na igreja, porque a Bíblia era caríssima, o preço da Bíblia, e muitas pessoas não tinham acesso. Olha que legal, hoje você tem acesso na Bíblia, se você tem um tablet, se você tem um celular, você tem acesso à Bíblia, Então quem diria que nós chegaríamos a esta época onde qualquer ser humano sobre a face da terra poderia ter uma Bíblia na sua mão. Hoje você tem uma Bíblia na sua mão. Se você tem celular, você tem uma Bíblia, Se você tem um tablet, você tem uma Bíblia. Se você tem um computador, você tem uma Bíblia. Então você pode conferir conosco. Pastora Silvia, esses dias uma pessoa veio me perguntar, mandou aqui uma mensagem, já faz um certo tempinho, perguntando na nossa opinião quem era o Deus desse século, Será que o Deus desse século é o dinheiro? Será que o Deus desse século é a política? Será que o Deus desse século é o futebol? Será que o Deus desse século são as religiões que deturpam a Bíblia? O apóstolo Paulo falou sobre isso há quase 2000 anos atrás, quando ele escreveu aos Coríntios. Ele falou sobre o Deus desse século, que cega o entendimento das pessoas. O que será que cega o entendimento das pessoas? Será que é a política? Será que é o fanatismo religioso? Será que é o coração apegado à família? Se nós formos analisar isso aqui profundamente, são muitas coisas que podem ser colocadas como Deus desse século. A cada instante, na era cristã, por exemplo, vamos deixar a era antes de Cristo para lá, mas vamos colocar a era cristã. A cada instante, nesses 2000 anos que nós temos desde Jesus até os nossos dias, muitos foram os deuses desse século, A conquista mundial já foi o Deus desse século, a família já foi o Deus desse século, a luta pela religião já foi o Deus desse século, de muitos séculos, aliás, porque
ali na Idade Média, as pessoas lutavam pelo catolicismo, elas lutavam em nome do Papa, elas guerreavam em nome do Papa. Isso foi por mais de 100 anos, 200, 300, 400, né? As pessoas morrendo pela Igreja Católica. Então, são muitos deuses desse século. E cada pessoa hoje, nos dias atuais, ela também pode ter um Deus, né, que não é o Senhor e que muitas vezes vai afastá-la de viver o Evangelho de Deus. E nós vamos falar sobre isso hoje, né, pastora Silvia? Exatamente, assunto importante para você conhecer, para você até mesmo poder identificar, se caso você não está aí seguindo a um Deus deste século, né? Como disse o bispo, são vários. E muitas das vezes vai mudando isso de tempo em tempo, né? Mas sempre tem aquele que é mais certeiro durante toda a trajetória cristã, né? Tem aquele que sempre foi mais forte no coração das pessoas, né? Sempre inclinou mais a natureza humana para aquilo. E nós vamos falar sobre isso hoje, preste bem atenção nesse tema, é importantíssimo, é crescimento espiritual, é maturidade espiritual que você recebe. E mais uma vez, né, bispo, na carta do apóstolo Paulo. Exatamente. E essa carta aqui, pastora Silvia, isso aqui é uma coisa assim que é o espelho da comunidade cristã Amor e Graça, né? Quando a gente lê 2 Coríntios 4, principalmente o princípio, a gente vê ali a comunidade cristã Amor e Graça. Então nós vamos fazer assim, ó, ao invés de eu ler os 6 versículos de uma vez, eu vou ler 2 versículos com você, nós vamos comentar sobre isso, aí nos próximos blocos eu vou ler os demais versículos e nós vamos falar sobre isso também. Então preste atenção, ó, 2 Coríntios 4, 1 e 2, está escrito assim, ó: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Aqui nós vamos dar uma pausinha, né? Uma pausa, vamos explicar bastante sobre isso e depois no próximo break, né? Depois do próximo break nós vamos ao segundo bloco onde vamos explicar as demais coisas dessa passagem. Primeiro, olha que bonito. Pelo que tendo esse ministério que nos foi dado, segundo a misericórdia de Deus, não é que nós pregamos porque queremos ou porque somos mais sábios do que os outros, somos mais inteligentes, não. Por que Paulo pregava a graça? Paulo pregava a graça porque a graça lhe foi revelada. Deus chegou para ele e falou: Paulo, eu quero que você pregue isso, isso e isso para os gentios. E Paulo foi. Falou: então é isso que eu vou pregar. Ele tinha luta contra os demais apóstolos que não o aceitavam, né? Os demais apóstolos de Jesus tinham uma séria rixa com o apóstolo Paulo. Você vê essas rixas lá em Atos, inclusive, quando Tiago chega e se opõe a Paulo, não aceita que Paulo pregue aos gentios, que ele não fale da circuncisão, que ele não falasse dos dogmas, né, da lei, para que os gentios praticassem os dogmas da lei. Então era muito evidente, era muito claro que ele tinha certa rixa e também com as pessoas, né, os religiosos da seita que ele era, dos fariseus, que também muitas vezes se levantavam contra ele, não aceitavam que Paulo estivesse ali, tivesse saído, né, do pacto ali da lei para pregar a graça. Então, pelo que nós tendo esse ministério, segundo a graça de Deus, segundo a misericórdia de Deus que nos foi feita, nós não desfalecemos. Por que Paulo diz isso aqui? Porque é muito difícil você lutar contra o mundo, é muito difícil você lutar contra uma coisa estabelecida. Por exemplo, a luta, né, ali de Calvino, de Lutero, de outros homens da época do protestantismo, que se levantaram contra a Igreja Católica. A Igreja Católica não só era um império religioso, como também era um império político, que tinha influência na política, influência na polícia, eles tinham influência de tudo quanto é maneira, né, como tem até o dia de hoje. A única igreja que tem um país se chama Igreja Católica. Então, como assim você vai se levantar contra o ministério católico, você vai se opor contra a Igreja Católica? Isso era uma coisa muito difícil
para os protestantes no começo do Evangelho. Hoje, você tem liberdade de expressão, liberdade de culto, você pode falar das coisas de Deus, você pode expressar todas as coisas de Deus. No entanto, na época de Lutero, de Calvino, protestar contra a Igreja Católica era praticamente uma sentença de morte, né? Como muitos você já ouviu falar, por exemplo, até uma tal de Joana d'Arc que morreu queimada, né? Morreu na fogueira. Por quê? Porque foi considerada herege. Então, pregar o Evangelho contra um sistema é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque as pessoas elas estão adequadas àquele sistema religioso. Então o sistema funciona assim, né? E você vai e fala de outra maneira. Então quando Lutero e Calvino eles foram contra a Inquisição Católica, eles foram considerados hereges, passaram a ser perseguidos, passaram a ser pessoas não gratas, pessoas que muitos países até recusavam recebê-los porque eles não eram mais católicos. Então a luta daqueles que pregam o Evangelho de verdade, de fato e de verdade, não é uma luta fácil. É uma luta complicada, por quê? Porque você tem um sistema todo que já roda há muito tempo, né? E a pergunta é sempre a mesma, como aconteceu na época de 1500 da Igreja Católica. Nós pregamos a Bíblia há mais de 1200 anos. Aí chega Lutero, Calvino e outros mais dizendo que nós estamos errados. Eles que estão errados, eles que estão indo contra o sistema, eles que estão indo contra, né, uma pregação milenar de mais de 1000 anos que já estava sendo anunciada pelo mundo. Então, como assim você se levanta contra uma pregação milenar? Então, todos aqueles que querem falar a verdade da Bíblia, a verdade da palavra de Deus, eles têm que estar cientes, conscientes e cientes que vão passar por essas dificuldades. Então, Paulo fala assim, porque tendo esse ministério, que o mesmo aconteceu com Paulo, que Paulo pregava diferente de Tiago, de João, de Pedro, de todos mais. O único que parece que recebe a graça de Deus foi o apóstolo Pedro, que até ele cita sobre Paulo na sua epístola, que Paulo falava coisas que os ignorantes deturpavam, que era difícil compreensão. Por quê? Porque como você vai falar para uma pessoa que recebeu Jesus que ela não tem que praticar a lei, que ela tem que viver pela fé em Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo? Foi muito difícil para Paulo, porque os apóstolos pregavam isso, que as pessoas, mesmo os gentios que recebessem a graça, eles tinham que passar pela circuncisão, eles tinham que fazer os ritos da lei, eles tinham que guardar sábados, eles tinham que fazer abstinência de alimentos. Então os apóstolos judeus, eles queriam que os gentios praticassem isso, e Paulo dizia que não, que eles não precisavam praticar a lei porque eles são da graça, porque eles eram estrangeiros, eles eram gentios. Então isso gerou muitos problemas. E Paulo diz a frase, não desfalecemos, né? Porque a vontade que você tem é de largar tudo, é de abandonar tudo. Por quê? Porque tudo que é novo, tudo que é princípio é bom, mas gera um trabalho muito grande. Por exemplo, você criou o WhatsApp, né? Hoje todas as pessoas sabem mexer no WhatsApp. Em 2014, 2013, quando começou a aparecer o WhatsApp, era muito difícil das pessoas aprenderem a mandar mensagem por ele, as pessoas tinham dificuldade. Por quê? Porque era novo. Hoje não, hoje a maioria das pessoas já sabe. Então o novo vem para facilitar a nossa vida e abrir o caminho, né, para nós alcançarmos a comunhão com Deus. Mas ele é difícil, ele é complicado. E aí, onde está a grande questão da nossa luta? Olha aqui que Paulo diz, que coisa maravilhosa. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam e não andamos com astúcia e nem adulteramos a palavra de Deus. Então Paulo fala assim, ele rejeita as coisas que são vergonhosas. Por quê? Porque ele não tinha astúcia e nem estava adulterando a palavra de Deus. Antes recomendamos a consciência de todo homem na manifestação de Deus, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Olha que palavras bonitas. Então Paulo falava que rejeitava as coisas que são vergonhosas, né, e que adulteram a palavra de Deus. São vergonhosas. Gente, se você pensar bem, é vergonhoso, né, algumas coisas que foram instituídas pela religião, até hoje elas são vergonhosas. Por exemplo, né, o ato católico de dizer que você tem que rezar para uma imagem,
que você tem uma imagem de escultura que diante dela você vai fazer as suas orações para chegar a Deus. Isso, biblicamente, é vergonhoso. Por quê? Porque adultera a palavra de Deus e é contra a verdade. Não é verdade isso, que você, para chegar a Deus, você tem que se ajoelhar diante de uma imagem. Hoje as igrejas evangélicas, elas dão sem o mínimo pudor, elas dão um monte de coisas santas para você levar para casa. Você leva a caneta santa, você leva a água santa, você vai levar a rosa santa, você vai levar o perfume que vai transformar a sua vida, a sua casa. Ou seja, a igreja, ela virou um verdadeiro centro místico, de misticismo, onde as pessoas acreditam que amuletos, coisas palpáveis, vão fazer ela ter a sua vida abençoada, né? E o povo que é muito idólatra, porque idolatria é uma das obras da carne, faz com que as pessoas acreditem nisso. E a questão, quanto mais velho for, mais verdadeiro é. Então, quando a coisa vai passando, no começo, muitas igrejas evangélicas sérias até rejeitavam essas coisas e pregavam ali, você que fica aí recebendo fitinha, papelzinho, isso, aquilo outro, você está indo contra Deus, porque isso é adultério da palavra de Deus. Hoje ninguém mais liga, hoje já se tornou uma coisa consolidada, então é normal você ver dentro das igrejas as pessoas recebendo coisas místicas, santas, que é a mesma idolatria da igreja católica. Engraçado, né? O evangélico sempre criticou tanto o católico por ele fazer orações a imagens, né? Por buscar a Deus diante de uma imagem de pau, de pedra, de metal, que falava que isso era idolatria. Aí o evangélico vai e faz a mesma coisa, não com imagens, mas com amuletos, né? Não tem imagem de um santo, não tem imagem de uma santa, né? Não tem imagem de Ave Maria, de nada, mas em contrapartida é um amuleto, onde a pessoa coloca a mesma fé e ela faz aquilo lá. Então, por exemplo, eu vou dar água consagrada. A mesma idolatria que a pessoa tem quando ela está passando um problema, que ela ajoelha diante de uma imagem e ela pede ali a sua cura, fala, minha santinha me cura, põe ali a mão no pé da santinha, minha santinha me cura, porque eu estou aqui doente, porque eu estou enfermo. É a mesma idolatria daquela pessoa que pega uma água e bebe, dizendo, eu vou ser curado em nome de Deus, eu vou ser curado em nome de Jesus. Ou seja, ele acha que aquela água trará cura para ele, quando na realidade isso é uma blasfêmia contra o Evangelho, é uma profanação contra Deus. Por quê? Porque Jesus levou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas doenças. Acreditar que uma água vai curar é a mesma coisa que você dizer, Jesus, o Senhor não me curou, quem vai me curar é a água. Quem vai me curar é essa rosa, quem vai me curar é esse papel, essa fita ou qualquer outra coisa que é idolatrada dentro da igreja para que as pessoas venham ser iludidas desta maneira. Então o que Paulo fazia? Ele falava assim, pelo contrário, rejeitamos as coisas que são vergonhosas, porque isso é vergonha para você e é vergonha para Deus também, e é vergonha para o Evangelho, né? E ele fala assim, as quais se ocultam, né? Então elas são ocultas, vergonhas ocultas, que têm que ser desvendadas, que têm que ser desmascaradas. Não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Né? Então, pastora Silvia, nós não podemos nos coadunar com isso, né? Embora o protestantismo lá de 1500 não tenha sido uma revolta completa contra a Igreja Católica, foi o primeiro passo, né? As pessoas chegaram ali, o Calvino, Lutero e outros mais, e eles protestaram contra aquele sistema católico que levava as pessoas à idolatria, às indulgências, as pessoas a sacrifícios dos seus próprios corpos, a morrerem pela Igreja Católica, a darem sua vida nas guerras pela Igreja Católica, para que a Igreja Católica conquistasse mais bens, mais fundos, né? Então eles foram contra aquela situação toda. E o que aconteceu com eles? Foram perseguidos, né? Perseguidos, isolados, achincalhados da igreja. Por quê? Porque eles estavam protestando, né? Ou seja, em nome da verdade eles estavam protestando. E muitos foram mal compreendidos e mal entendidos, ao ponto de alguns até morrerem, como aconteceu com Joana d'Arc, né? E hoje acontece a mesma coisa. A igreja vem
impõe um monte de idolatria, impõe um monte de misticismo para os membros praticarem, as pessoas aceitam isso como normal e muitas vezes quando nós chegamos e trazemos a verdade, né, nós somos também desprezados. E por isso que Paulo diz essa frase, não desfalecemos, porque a luta é grande, não é, pastora Silvia? A luta é grande, é verdade. A luta é grande e há muito trabalho a ser feito, né, em relação a isso. Porque é como a gente entende, né, tudo que é novo assusta. E interessante que, na verdade, não é uma nova palavra. A pregação que nós trazemos, que é a graça do Senhor Jesus, não é uma nova palavra, embora seja novidade para muitos que se dizem até cristãos, crentes há décadas, né, há anos da sua vida, porém desconhecem a verdade bíblica, né? E, na verdade, o que acontece? Isso é antigo. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, estão ali na Bíblia, nas cartas do apóstolo Paulo, há tantas recomendações bíblicas acerca daquilo que nós pregamos que é a graça do Senhor Jesus, né? Que assusta muitas das pessoas porque elas pensam, como assim? Por que não pode? Não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Por quê? Porque está entranhado na mente dela. São doutrinas que foram anos e anos ali alimentadas em seu coração. Elas aprenderam desta maneira. Nós também aprendemos de uma outra maneira outrora. Mas depois que Deus nos mostrou a sua graça, é isso. É o que o apóstolo Paulo disse, né? Tendo esse ministério que Deus nos confiou. Né? Não vamos desfalecer, não vamos nos cansar de falarmos a verdade. Embora muitos irão rejeitar, muitos irão lutar contra. Nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que hoje sim, são seguidoras da verdade, estão na graça do Senhor Jesus, participam com a gente, né, na comunidade cristã Amor e Graça, mas outrora elas mesmo contam seus testemunhos. Porque no início, quando elas passaram a ouvir a nossa pregação, elas rejeitaram. Elas rejeitaram no princípio porque é muito estranho. Se soava muito diferente, totalmente diferente daquilo tudo que ela havia aprendido, né? Então falar contra, por exemplo, uma água, que a água não vai te abençoar, que a água não vai te curar. Poxa, a pessoa deixou no catolicismo a tal da água benta, né? Que havia ali na igreja, mas dentro da igreja denominada evangélica, que se diz pregar o evangelho, a água também. A água que vai abençoar, a água que vai curar, a água que vai trazer, enfim, vários outros elementos, né? Vários outros símbolos, coisas que as pessoas, os pregadores costumam dizer que são ponto de contato, que não tem nada a ver. Assim também o católico diz que as imagens de escultura também são como fotografias de pessoas que já se foram, são lembranças, e na verdade não é, porque tudo leva àquilo que é do Deus do século, que é a idolatria. Levou a idolatria, é perigoso, muito perigoso, porque você destitui Deus, o Deus vivo, o Deus que é espírito e que deve ser adorado por todos nós, os seus filhos, em espírito e em verdade. O próprio Senhor Jesus disse: Deus é espírito, importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, colocar qualquer outra coisa à frente de Deus, qualquer coisa tangível às suas mãos, aos seus olhos, né? Algo que vai lhe santificar, algo que vai lhe purificar, algo que vai lhe curar, algo que vai abençoar, que vai libertar, né? Isso é destituir que Deus é espírito, é tirar a verdade e colocar a mentira. E é como o apóstolo Paulo recomenda, a gente precisa rejeitar estas coisas que por vergonhosas são. Porque é vergonhoso a gente saber que um Deus é vivo, um Deus poderoso, um Deus que veio a esse mundo nos abençoar, nos salvar, nos trazer vida abundante, que é espírito, porque ressuscitou em espírito, habita dentro de nós em espírito, e hoje estamos ali com várias coisas, como Tomé, né? Ali para tocar, para ver e para dizer: eu creio,
Eu tenho fé, eu ando pela fé e eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo outro. Ah, meu amado, é necessário. Sim, é necessário você rejeitar estas coisas que por vergonhosas são. Exatamente. Inclusive, pastora Silvia, não é fé, né? É importante que a gente relate isso, porque não é fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Porque tem muitos pastores que eles seguem o nosso programa, depois eles vão nos ministérios deles e falam, tem pastor por aí pregando que você não pode ter amuletos, que você não pode ter símbolo. Isso é tudo besteira, isso é tudo bobeira, gente. Isso aqui é um ponto de contato. Isso aqui é para ativar a nossa fé. Mas espera aí, pastora Silvia, vamos lá. Por isso que está escrito aqui, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, que isso é astúcia, e nem adulterando a palavra de Deus. Ou seja, pastora Silvia, se a fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, se eu te der essa caneta aqui para a senhora ser abençoada, pastora Silvia, a senhora está vendo essa caneta? Está vendo? Sim. Então isso é fé? Não. Isso não é fé. A senhora está vendo a caneta, eu estou te dando a caneta, a hora que a senhora tocar essa caneta, a senhora vai ser abençoada. Isso não é fé, porque fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então, onde está a fé quando você pega um copo de água para ser curada? Não, ali está o adultério da palavra, ali está a idolatria. A comunidade cristã Amor e Graça é plenamente contra a idolatria, né? Então, ali tem idolatria, ali tem o amuleto, ali você profana o evangelho, porque quando você bebe água para ser curado, você está dizendo que Jesus não te curou, quem vai te curar a água, e para com esse negócio que é fé, né, pastor? Isso não é fé. Aí não existe fé, não é verdade? Não existe fé. Fé é exatamente isso, a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Então você não vê, você espera por algo, né? Que você não esteja ali naquele momento visualizando com os seus olhos carnais. Isso é fé. É chamar à existência as coisas pela fé, é trazer o invisível visível aos seus olhos. Primeiro se crê, depois se vê. Agora as pessoas querem ver para depois crer, né? O Senhor Jesus falou acerca de Tomé, né? Quando Tomé quis ver os cravos nas mãos de Jesus, né? Ele quis ver ali, ele quis provas, ele quis evidências de que era Jesus mesmo ali ressuscitado diante dele. E ele mesmo disse, se eu não ver os cravos ali em suas mãos, tal, de modo nenhum crerei. E o Senhor Jesus, o que ele disse acerca de Tomé? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque aqueles que querem ver para crer, não estão na fé. Agora, aqueles que creem, irão ver. Esses estão na fé. Esses estão na certeza das coisas que se esperam. Então, lança fora, você precisa rejeitar. Olha, essas palavras você precisa guardar em seu coração. Se você quer realmente viver pela verdade, pela graça do Senhor Jesus, pelo Evangelho, por aquilo que Jesus consumou na cruz do Calvário para você, ser alguém feliz hoje, ser alguém diferente, para você ser a luz do mundo, para você ser o sal dessa terra, você precisa guardar essas palavras, rejeitar. Você precisa rejeitar as coisas que por vergonhosas se ocultam. Você precisa lançar fora as coisas que não pertencem à graça de Deus. Você precisa remover, rejeitar, né? Lançar fora, remover. A palavra de Deus também fala para a gente remover o primeiro para estabelecer o segundo. Remova os primeiros ensinamentos que, infelizmente, muitos tiveram, como se diz, né, dito assim, de berço, né? Eu sou católico de berço, eu sou evangélico de berço, mas muitas das vezes a pessoa ela aprendeu anos de sua vida tradições religiosas. Ela aprendeu coisas que os homens inseriram na caminhada cristã. Inseriram. O bispo falava há pouco de Calvino, Lutero, que protestaram inicialmente contra um sistema religioso, contra uma mentira, contra enganos. Eles protestaram, mas na verdade eles não conseguiram protestar corretamente, totalmente, digamos assim.
porque ficaram os requisitos, né? Ainda permaneceram no meio da igreja, né? Que é aquela que buscou realmente agradar a Deus, permaneceram as coisas que são idolatria. Permaneceram coisas que não deveriam existir, que não devem existir dentro da igreja e na fé de uma pessoa, né, bispo? Exatamente. E aí, pastor, assim, no próximo bloco, como havia relatado, nós vamos trazer essa continuidade, né? Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O bispo, a pastora Silvia acabou de dizer, eu ouvi ela dizendo que a graça existe há 2000 anos, quase 2000 anos atrás, ela foi, por que então isso foi sempre encoberto da gente? Por que nenhum pastor, que ninguém traz a graça, são pouquíssimos pastores que trazem uma visão de graça? Por que a maioria vive debaixo da lei? E aí nós vamos entrar no Deus desse século, os quais o Deus desse século cegou o entendimento, tanto de pastores como de membros, para que não enxerguem. Né? O que é o Deus desse século? A ganância, a cobiça, o dinheiro. Eu vou ficar rico, eu vou crescer, minha igreja vai ficar lotada, eu vou ter um poder político, um poder financeiro. Então por que eu vou pregar a verdade para este povo? Né? Então você precisa entender isso aí. O Deus desse século, né, infelizmente, ele encobriu os olhos. E se o evangelho está encoberto, é para aqueles que se perdem. É que nem mais ou menos um mês atrás, o irmão mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, dizendo: ô bispo, estou assistindo o seu programa, fui falar para o pastor da minha igreja que estou assistindo o seu programa, ele fez uma cara. Eu falei, graças a Deus, glória a Deus que ele fez, porque se ele me aplaudisse, eu ia achar que eu estava errado. Por quê? Porque eu prego a verdade, eu prego o evangelho da graça. E é óbvio que aqueles que querem enganar as pessoas nas campanhas, nos sacrifícios, nos amuletos, é lógico que eles vão ficar contra nós, né? Não vão ficar a nosso favor. Né? Por quê? Porque eu estou falando a verdade e os mentirosos, é lógico que eles vão ficar contra a verdade. Todo aquele que prega a verdade será perseguido. Lutero, Calvino e outros foram perseguidos, por quê? Porque falaram a verdade contra a Igreja Católica. Você não podia falar a verdade contra a Igreja Católica. O que acontecia na época da ditadura, quando você falava a verdade? Você era punido, né? O governo te punia, você era punido pelo Estado, porque você não podia falar a verdade. Então a mentira, ela sempre vai lutar contra a verdade. Ela não quer que a verdade seja exposta, né? Mas, como ele fala aqui, os que se perdem, para os que se perdem, o evangelho está encoberto. Mas para aqueles que querem enxergar o evangelho, ele está aí, sendo pregado para você. Bom, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Eu quero que você entre em contato conosco no WhatsApp 11 9 6504 9910. Você que está precisando de mudança de vida, de restauração, você que está precisando viver o verdadeiro evangelho, você que está cansado de tanto viver uma palavra que não flui, que não funciona, você vive debaixo de uma idolatria, de campanhas, de amuletos, de símbolos, isso não para nunca na sua vida. Eu gostaria que você entrasse em contato conosco agora, no WhatsApp 11 9 6504 9910, você que quer uma mudança de vida. Bispo, eu cansei de seguir a mentira, eu cansei de praticar a mentira na minha vida, quero praticar a verdade de Deus. Mande a sua mensagem, nós voltamos já já com você, programa Falando de Vida. Chegou o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o mais novo livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã, Amor e Graça, ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas.
Comunidade Cristã Amor e Graça. A Igreja das Verdades que Libertam. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, a escolha do nosso alicerce é crucial. Você se lê decisão de fé. É isso aí, de volta com você, programa Falando de Vida. Olha, um abraço para todas as pessoas que estão mandando aqui as suas mensagens. Quero mandar um abraço para Helena, que participou aqui da nossa programação. A Denise também mandou aqui a sua participação, né? Quem mais aqui? A Vanessa também participando hoje da nossa programação. Enfim, né? Muitas pessoas dizendo, pastora Silvia, quero mudar de vida, quero transformar minha vida, quero viver essa graça, quero viver essa palavra. É muito melhor ficar com a verdade, né, pastora Silvia? Porque depois nós receberemos a grande recompensa do Senhor na nossa vida. Aqueles que querem ficar com a mentira, infelizmente eles vão ficar iludidos, cegos e não vão ter muitas conquistas na sua vida, né? Então ficar com a verdade é sempre melhor. Então eu quero mandar um abraço para todos que estão aqui mandando as suas participações. Também um abraço para todos que estão participando no YouTube, canal Amor e Graça. Inclusive, olha, tem poucas pessoas, tem 100 e poucas pessoas só no YouTube, hein? Você pode entrar no YouTube. Ontem nós tivemos um programa tão abençoado, né? Tantas pessoas no YouTube conosco, tivemos mais de 200 visualizações no YouTube e também mais de 400 likes, né? Será que a gente chega a 400 likes hoje, pastora Silvia? Com certeza. Muito mais. Só tem essa fé, pastora Silvia? Muito mais que isso, né? Tenho certeza que os irmãos, as irmãs que estão aí acompanhando a nossa programação farão esse favor, né? Irão lá no YouTube e irão dar o seu like. Isso aí, entra lá, canal Amor e Graça, você vai entrar no canal Amor e Graça no YouTube para você dar o seu like lá para nós. Você que já segue a gente na página, né? Continue seguindo ali. Você que não segue ainda, clica lá no sininho para você ser notificado e continue dando o seu like lá para nós, continue participando. Canal Amor e Graça no YouTube. Agora deu uma aumentada aqui, ó. Aumentou bastante, hein? Mais 20 pessoas acabaram de entrar aqui no canal do YouTube, né? Estão aqui participando também. Muitas pessoas relatando aqui que está achando o tema muito legal, aprendendo mais uma vez com o programa, né? Conquistando muitas coisas boas. Exatamente isso. Nós estamos aqui para isso. Pastora Silva, quem é o Deus desse século, hein? Alguns dizem que é o dinheiro, outros dizem que é a religião, outros dizem que é o fanatismo político, né? Bom, agora aqui está claro, né? Não precisa a gente pesquisar muito isso, porque ele fala assim, ó, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Ou seja, ele fala que se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, aos quais o Deus desse século, né, ele cegou o entendimento das pessoas do evangelho, para que as pessoas não percebam, para que as pessoas não enxerguem, para que não resplandeça a imagem de Deus na vida delas. Então, o que seria o Deus desse século, né, pastora Silvia? Ele está inteiramente ligado aos desejos religiosos, né? Por quê? Porque a religião, né, o que o Paulo diz? A pregação do evangelho, ele fala lá em Timóteo, 1 Timóteo 6, que grande fonte de lucro é a pregação da piedade, né? Quando você fala de Deus, quando você tem uma igreja, você vai lidar com muitas coisas materiais. Você vai ter domínio, por exemplo, né, sobre pessoas, você vai ter posse de dinheiro, o dinheiro chegará até a sua mão, você vai ter muitas coisas que podem te levar a essa cobiça, a ruína e a perdição, né? Então, ser pastor não é só você ser um bom orador. Muitas pessoas elas acham que um bom pastor é aquele que chega, que fala, que faz programa, que se apresenta bem, que tem uma dicção clara, cristalina, que é um bom orador. Ele pode ser um ótimo orador,
mas às vezes ele é um péssimo administrador que deixa que o dinheiro venha corromper o seu coração. Ou ele é um bom orador, mas ao mesmo tempo ele se vê como um Deus, né? Ele se vê como um Deus ali no altar, e de ver aquelas 3.000, 4.000, 5.000 pessoas ali prestando atenção nele, e o que ele fizer as pessoas vão obedecer. Então muitas vezes isso leva aquela pessoa a uma glória carnal, que mesmo ele sendo ali um bom pregador, ele acaba se distanciando de Deus. Por quê? Porque fez da glória do altar a sua glória e não a glória de Deus, né? Não levou aquele povo a ser um povo idólatra a Cristo, mas levou aquele povo a ser um povo idólatra a Ele. E aí, para não perder a posse dessas pessoas, ele vai escravizando as pessoas, escravizando, porque ele não pode perder aquele rebanho que ele tem em suas mãos. Então, o que seria o Deus desse século que cega o entendimento das pessoas? Seria a glória, o poder, a autoridade, né, que muitas pessoas passam a ter no momento que elas se tornam religiosas. Por exemplo, você quer maior autoridade do que a autoridade do Papa? O Papa manda em toda a Igreja Católica, a autoridade que ele tem é muito grande. A idolatria sobre ele é muito grande. Então como é que ele vai levar aquele povo a idolatrar, a amar a Deus, se tudo está sobre ele, se toda a glória vem para ele, se toda a conquista, se tudo que tem vem a ele? Ele é venerado como se fosse um Deus aqui na terra. Assim também muitos pastores acabam, por causa da sua boa oratória, da sua boa pregação, né? Pastores que sabem falar, pastores carismáticos, né? Que acabam ganhando a atenção do povo, eles acabam levando essa glória para eles. E um outro ponto que nós temos que aprender, que é muito importante, é não levar esta glória para nós. Então, meu irmão, se o evangelho ainda está encoberto na sua vida, é porque você se perdeu. E o Deus desse século não está fazendo você enxergar o evangelho. Porque quando você enxerga a verdade do evangelho, você enxerga também a mentira do fanatismo e da idolatria de muitas pessoas que talvez você esteja seguindo. Então eu não posso ouvir este bispo, por quê? Porque o meu pastor diz que eu não posso ouvir. Como eu falava no bloco anterior. Quando eu fui falar para o meu pastor que estou assistindo o Senhor, ele fez uma cara. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou parar de assistir o bispo Emerson. Por quê? Porque o meu pastor não gosta. Ou seja, as pessoas hoje, pastora Silvia, muitas delas, elas não são seguidoras de Deus e da palavra. Elas são seguidoras de homem, explicitamente seguidoras de homens. Elas vão pedir para o pastor se elas podem assistir essa televisão. Elas vão pedir para o pastor se elas podem viajar no final de semana. Elas vão pedir para o pastor se elas podem se casar com quem elas amam. Elas vão pedir para o pastor se elas podem ter filho agora ou não pode. Elas vão pedir para o pastor se elas podem ouvir certo programa de rádio ou não pode. Ou seja, que coisa é essa aí, né? A pessoa, ela segue a Deus ou ela serve aos homens? Ela segue a Deus ou ela segue ao Senhor? Eu me lembro, né, pastora Silvia, nós tínhamos um imóvel no passado, né, que tinha uma parte de cima, que o imóvel era muito grande, e nós estávamos alugando a parte de cima desse imóvel, né, aqui no Brás mesmo, nós estávamos alugando a parte de cima, e um irmão interessado lá, ele apareceu para alugar. Assim, ele gostou muito do ponto, né, e eu não sei se a pastora Silvia se lembra, ele falou que antes de ele alugar, ele precisava fazer uma oração, Deus tinha que confirmar no coração dele, e ele ia falar com outros irmãos da igreja, para que eles orassem também, e permitisse que ele alugasse o ponto lá, que ele estava querendo alugar. Olha onde nós chegamos. Você tem que ter a resposta de Deus, até aí tudo bem, né? É bom que a gente faça essas coisas mesmo, e ore a Deus, para que Deus confirme no nosso coração, mas ele precisava da autorização dos irmãos da igreja. Ele tinha que chegar, contar a revelação para os irmãos, estou querendo ampliar a minha loja, quero ampliar, e estava querendo alugar esse ponto, mas e aí, eu alugo ou não alugo? Eu pedi confirmação para os irmãos, né, pastora Silvia? Ou seja, eu preciso da autorização de homens para que eu faça as coisas que Deus já confirmou no meu coração. A autorização de Deus não basta, né? Exatamente. É bem isso. Não basta Deus falar, não basta Deus confirmar. Há necessidade de outras pessoas confirmarem, de outras pessoas autorizarem. E não é bem por aí, né?
como o rei Davi dizia, uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso. Basta Deus falar, que isso soe no seu coração como a verdade, siga a verdade. Você não precisa estar debaixo do domínio dos homens. Do domínio dos homens. O apóstolo Paulo fala em sua carta aos Gálatas: procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Porque se eu procurar agradar a homens, eu não serei mais servo de Cristo. Olha como é sério isso. Você destitui Deus da sua vida, porque você passa a seguir a homens. E quantos não são as pessoas que estão se seguindo e servindo a homens e não a Deus? Perceba, observe, se este não é o seu caso. Você que vem questionando Deus em suas orações, perguntando: ó Pai, será que é só isso que é servir ao Senhor? O que está acontecendo na minha vida? Por que esse vazio dentro de mim? Por que essa situação? Me parece que eu estou fora de órbita. Me parece que eu não estou dentro do corpo. Há alguma coisa estranha. Então, Deus está respondendo a sua oração. Ele está dando direção para você. Siga a verdade, não siga doutrinas de homens, não siga o Deus deste século. Porque, como o bispo colocou muito bem, os deuses desse século são muitos. E muitas das vezes está aí dentro das igrejas. Por quê? Porque quem está em cima do altar quer ser endeusado, idolatrado, né? É aquele problema, trazendo a glória para si. Ele se esqueceu daquilo que João disse: importa que ele cresça, Jesus cresça e eu diminua. Está o inverso. Importa que eu cresça e Jesus diminua. Não se fala de Jesus, não se fala da verdade. Só se fala das bênçãos. Só se falam de conquistar. Você tem que conquistar isso, conquistar aquilo outro, mas e o seguir e o servir ao Senhor Jesus? E os ensinamentos, e a palavra de Deus que liberta? Porque é a palavra que liberta. Não é esse ponto de contato que eles disseram, não é esse tipo de coisa que criaram. Não são as correntes que irão te libertar, as infindáveis correntes, né? Que nunca se acaba. Não são as campanhas que irão te libertar. O que já te libertou foi Jesus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então a pessoa ela fica cega no entendimento de muitas coisas que são simples e que são reais e que estão ali na palavra de Deus, não é de hoje. Estamos aqui anunciando essa palavra para você possa soar uma novidade imensa, algo novo, algo que você nunca ouviu, você discorde até mesmo, você até mesmo está discordando e rejeitando no seu coração o que estamos falando, porque está indo contra aquilo tudo que você vem praticando. E você já se amoldoou a isso, você já se habituou a isso, você já se acostumou com o sistema religioso. Mas há necessidade de você rejeitar essas coisas todas para você ser uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus, né, bispo? Exatamente. Eu costumo comparar, né, pastor Silvio, a pregação do Evangelho da Graça com a pregação do Evangelho lá da lei, né, que eles pregam na lei, nas igrejas de lei, é o que Jesus pregava e o que os fariseus pregavam, né? O que Jesus pregava daria muito mais recompensa, né? Daria recompensa de bênçãos, de milagres, de vitórias, de conquistas e até recompensa da vida eterna. No entanto, o que o ministério dos fariseus trazia, pastora Silva? Trazia a glória do mundo. E Jesus não trazia a glória do mundo. Para você seguir Jesus, pelo contrário, quando as pessoas se apresentaram: Senhor, eu vou te seguir. O que Jesus falava? Olha, você vai me seguir? Eu não tenho onde dormir. Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você vai dormir no deserto, na montanha, no frio, no calor. Topa me seguir? O outro disse: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu me despedir dos meus familiares. Jesus falou: não, põe a mão no arado, não olha para trás, esquece família. Ou seja, glória do mundo você não vai ter. Você vai ter bênçãos, milagres toda hora, você vai ter o poder de Deus, você vai ter comunhão com o Senhor, você vai ter vida eterna, né? Só que você vai ter que abdicar da glória deste mundo. E aí que entra o Deus desse século. As pessoas, elas não querem perder a glória deste mundo.
Uma vez eu conheci uma pessoa, pastora Silva, ele veio aqui na igreja, ele era muito conhecido de outro ministério, ele veio daqui reconhecendo a graça, falou: bispo, que palavra verdadeira, eu estudo a graça há anos da minha vida, que bom que o senhor está pregando, não sei o que lá. Aí ele falou: pena que eu não posso sair do meu ministério, porque lá eu tenho lá minha responsabilidade, eu tenho minha ocupação, eu tenho meus cargos que me foram dados na igreja, eu sou isso, sou aquilo outro. E eu falei: amém, irmão, né? Que pena, né? Que pena que você ouviu a verdade, mas você prefere ser que nem Nicodemos, né? Nicodemos ouviu toda a verdade, sabia que ele deveria ser um seguidor de Jesus, mas ele falou: mas como é que eu vou abrir mão da minha glória? Eu não posso, eu sou um dos principais dos fariseus, eu tenho dinheiro, eu tenho família, né? Isso me dá recursos financeiros, eu tenho aqui coisas, né, materiais que eu vou lhe dar, e eu vou seguir esse pobretão, né? Esse Jesus aí que não tem onde dormir, onde reclinar a cabeça. Então muitas pessoas, elas pensam que servindo a graça, elas vão ter a mesma glória do mundo que elas têm. E você tem que abrir mão. O próprio Jesus disse: se você vem após mim e não nega pai, mãe, filho, filha, campos e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A renúncia é necessária, né? Exatamente. A renúncia é fundamental. O Senhor Jesus, ele diz que aquele que não renunciar não pode ser seu discípulo. Então, renunciar. Isso não quer dizer que você não irá usufruir disso. Há uma má interpretação e é necessário que coloquemos aqui isso para que você compreenda melhor. Às vezes, quando o Senhor Jesus demonstra assim, fala dessa forma, de que você não pode ficar à mercê da sua família. Você não pode ter a sua família lá no altar, né? No seu pedestal, no seu coração. E aí a pessoa fala: poxa, mas aí eu não posso, eu amo a minha família, eu quero estar com eles, eu quero cuidar deles, eu quero oferecer o melhor para eles, eu quero participar com alegria da comunhão com eles. E às vezes a pessoa pensa que se ela se tornar cristã, se ela renunciar a tudo isso, ela não terá mais essa oportunidade. E não é isso que o Senhor Jesus ensinou. Nesse texto mesmo de Mateus, quando ele fala que aquele que não deixar família, não deixar pai, mãe, ele fala não amar mais, né? Aquela pessoa que ama mais seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sua vida, o dinheiro, né? Mais do que a mim, mais do que o Senhor Jesus. Ou seja, você tem que tê-lo como primeiro da sua vida. É isso que você precisa entender. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Isso não quer dizer que você não vai amar a sua família. Você vê, perceba a história bíblica. Deus não tirou Isaac de Abraão. Quando ele assim o pediu, ele pediu Isaac por sacrifício. Abraão entendeu o recado. Quando ele estava a caminho, né, do lugar onde Deus mostrou para que ele sacrificasse seu pequeno filho Isaac. O menino perguntou ao pai: pai, nós temos tudo aqui, mas cadê o sacrifício? E ele respondeu para o filho: Deus proverá. Olha só, nosso pai na fé respondeu: Deus proverá. E por que ele agiu dessa maneira? Porque ele sabia que Deus teria resposta, que Deus não tira nada da gente, mas nem por isso ele deixou de obedecer. Ele foi até o último instante, quando então Deus disse: Abraão, não faças isso, eu não quero que você sacrifique o seu filho, porque agora eu sei que você me ama. Ou seja, ele quis provar o amor de Abraão. Então ter a renúncia é necessário, renunciar ao seu eu, renunciar ao seu querer. Abraão não discutiu com Deus, falando: ah, Senhor, mas como assim? O Senhor que é meu filho, eu não entendo isso. Tem pessoas que discutem, tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouve ali o que Deus está mostrando para ela e ela sai questionando isso. Ela sai da igreja questionando, ela desliga o aparelho de TV questionando, ela sai do nosso canal questionando, mas não pode ser assim, não é desse jeito. Como assim? Então, porque são pessoas que estão cegas no seu entendimento pelo Deus desse século. Porque elas não têm Deus, o soberano, o nosso Senhor Jesus Cristo, como primeiro da sua vida, como Senhor da sua vida, como Senhor da sua casa.
como Senhor da sua família. Foi Deus quem te deu os seus familiares, foi Deus quem te deu a sua casa, foi Deus que te deu todos os bens. Não é? Então, é a Ele que você deve agradecer, é a Ele que você deve adorar, é a Ele que você deve seguir. É isso que Ele quer quando Ele diz que tem que haver renúncia, quando você deixa de lado qualquer coisa por amor de Jesus. Ele não tira aquilo de você, você vai ter muito mais. Haja visto que as inúmeras promessas bíblicas, quando você, por exemplo, passa a ser doador, semeador, quando você partilha suas ofertas, quando você faz em prol do reino de Deus, você recebe mais e mais. A palavra cita: a alma generosa prosperará. E quem dá a beber será descedentado, ou seja, sempre você será suprido, sempre você vai ter mais. Então, não é questão de que você não vai poder usufruir, poder ter, mas você vai classificar as coisas, você vai conseguir ter cada coisa no seu devido espaço, no seu devido lugar. E Deus é que deve ocupar aí o lugar do seu coração. Exatamente. E se a pessoa fizer um comparativo, né, pastora Silvia, entre a lei e a graça, entre o ministério que talvez ela sirva e aqui a comunidade cristã Amor e Graça, ela vai ver que é muito melhor ela estar na graça de Deus, exceto em um ponto, né? Por exemplo, enquanto a lei vai te cobrar para você receber bênçãos, aqui na graça você recebe sem pagar nada. Você só usa a tua fé, ora a Deus em nome de Jesus, nós ensinamos você a orar, liga em oração com os irmãos e o milagre acontece na sua vida. Para você ser abençoado na lei, você vai ter que fazer campanha, sacrifício, subir monte, descer monte, dar o seu dinheiro, né? Ou seja, não há comparação. Você quer a bênção de graça ou você quer pagar pela bênção? Enquanto na lei, você para ser salvo, você tem que fazer 1 bilhão de obras religiosas, na graça você vai ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Né? Pela graça você vai ser salvo. Né? Enquanto na lei você vai ter que fazer uma corrente, uma campanha para você ser curada, aqui na graça basta você receber que Jesus levou sobre si suas dores, suas doenças, que você vai ser curado de todas as enfermidades. Ou seja, não há comparativo, é bem melhor estar na graça. Só que quando chega na glória do mundo, aí, enquanto a lei está dizendo, não, você tem que ser cabeça, você tem que ter tudo, você tem que conquistar, você não pode aceitar ser empregado, você tem que ser chefe, você tem que ser patrão. Enquanto a lei ela está levando você à cobiça de glória do mundo, na graça nós pregamos. Se você não abrir mão de tudo por Jesus, você não vai herdar a vida eterna. Jesus falou que aquele que não abrir mão de pai, mãe, filho, filha, não herdará a vida eterna. Não que, como a pastora Silvia disse, não que nós não possamos ter. Você pode ter casa, campos, pais, mãe, você pode ter irmãos, irmãs. É só você não colocar o coração neles e amar Deus acima de todas as coisas. Pronto, isso é o suficiente. Então, na comparação, quando Jesus chegou para Nicodemos, pastora Silvia, não tem nem como disputar. É tipo a seleção brasileira lá da época dos anos 90, 2000, que ganhava, o Brasil foi campeão 2 vezes e vice-campeão 1 vez, ou seja, em 12 anos, não tinha quem vencia o Brasil, o melhor time do mundo. Né? Então, se você for comparar, é mais ou menos isso. É um time que tem uma vantagem muito grande aos demais times. É uma coisa assim que, se você analisar lei e graça, você fica com a lei. É como Nicodemos, se ele fosse analisar Jesus e os fariseus, ele ficaria com Jesus, que Jesus tinha tudo que ele precisava para ser feliz. Jesus tinha bênçãos, tinha cura, tinha milagres, tinha multiplicação de alimentos, tinha vida eterna. Jesus só não tinha o que Nicodemos mais queria, que era a glória do mundo. Então tá aqui, a Bíblia diz que se você ficar com Deus desse século, ele vai cegar o seu entendimento para que você não veja a coisa clara, a coisa cristalina. Se eu perguntar aqui, quem quer pagar para receber uma bênção de Deus? Eu acho que 100% das pessoas falam, não, bispo, eu prefiro a bênção de graça. Então tá, então vem para a graça para você receber a bênção de graça. Ah, não, mas eu não posso abrir mão da minha glória, eu não posso abrir mão da minha vocação, não posso abrir mão do meu cargo, eu não posso abrir mão, né, do meu ministério. Engraçado, eu abri, a pastora Silvia abriu mão, outros abriram mão para servirem a Deus na sua graça. E você
talvez que nem Nicodemos diz que você não pode. Ou seja, o Deus desse século, infelizmente, cegou o teu entendimento para que você não veja a verdade e a glória de Deus não resplandeça na sua vida. No próximo bloco, só para terminar, né? Nós vamos ler o que está no versículos 5 e 6, aí onde Paulo fala assim, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor. Como é que você sabe se eu estou falando a verdade ou o outro está falando a verdade? Assista um culto nosso, assista vários cultos nossos e vê se algum culto, eu, pastor Silvio, qualquer um dos nossos pastores, eles se vangloriam, se a glória está sobre eles. E assiste um culto da lei para você ver, né? Onde o pastor fala, eu vou te abençoar, eu vou te curar, eu vou te dar a bênção, né? Eu vou fazer. Eu não faço nada, quem faz tudo aqui é Deus, né? Então nós não pregamos a nós mesmos. Eu podia também falar que eu sou o melhor, que eu sou o único certo, que eu sou o mais abençoado, que a minha igreja é a única que salva, como muitos pastores fazem por aí. Você chega num movimento adventista, por exemplo, só adventista salva. Na congregação, só os da congregação que vão ser salvos, né? Os testemunhos de Jeová, só eles, né, vão ter essa chance de ser salvos. Então nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus como Senhor. Então o verdadeiro homem de Deus, ele não leva a glória para ele, mas leva para Cristo Jesus. No próximo bloco nós vamos terminar aqui a leitura, vamos fazer a oração da fé e também eu quero deixar aqui o convite. Pastora Silvia, quarta-feira agora nós vamos estar no estudo bíblico maravilhoso, falando mais sobre este tema importantíssimo, né, para que as pessoas venham enxergar a glória de Deus, para que elas parem de viver debaixo de uma religiosidade e sirvam a Deus em espírito e verdade. Quem quiser servir a Deus está no canal certo, no programa certo. Quem quiser servir religião, está no canal errado, na hora errada, né, pastor Silvio? Que aqui não vai ter servir religião, aqui nós servimos a Deus. Exatamente. Se você quiser realmente ter essa vida diferenciada, se você quer realmente agradar a Deus, viver a verdade bíblica, a verdade de Deus, né? Aí você tem que se abster da mentira, você tem que rejeitar a mentira, você tem que tomar uma posição e você tem que buscar essa verdade. Há um equívoco grande na nossa pregação quando alguns dizem, né, daquilo que pregamos, dizendo, olha, lá é tudo fácil. Lá diz que Jesus já abençoou, são abençoados e está tudo certo. A pessoa não precisa fazer nada. Como assim a pessoa não precisa fazer nada? É claro que ela precisa fazer e muito mais ela faz. Ela tem que rejeitar, como nós lemos hoje na palavra, as coisas que por vergonhosas se ocultam. Essa rejeição não é algo fácil, não. É algo para valentes. Algo para gente que realmente sabe o que quer, que realmente quer agradar a Deus, né? Então a pessoa rejeita, a pessoa ela abraça a verdade, né? Então ela rejeita a mentira, ela escolhe viver pela verdade. Então não é assim que de qualquer jeito. É claro que você vai ter que buscar em Deus a sabedoria que você precisa, você vai ter que buscar em Deus em oração, viver pela fé, porque Jesus ele disse, o meu justo viverá pela fé. Você vai ter que buscar viver desta maneira. E buscar viver dessa maneira se faz o quê? Ouvindo a Deus, ouvindo a palavra, congregando, participando das reuniões. Você tem que se deslocar, você tem que buscar, você tem que insistir muitas das vezes, não desistir, como lemos o texto hoje, logo no princípio. O apóstolo nos recomendando a não desanimarmos, não nos prostrarmos diante de nada nesta vida, né? E seguirmos sempre em frente, porque os que perseverarem até o fim é que serão salvos. Então é assim, é um trabalho no Senhor, né? É um trabalho em si mesmo, né? Que você edifica a sua vida sobre o fundamento que é Cristo. Edificar a vida sobre o fundamento que é Cristo, construir a sua vida em Cristo Jesus, deixando para trás tudo aquilo que desagrada a Deus. Você quer aprender mais sobre isso? Você quer ter uma vida de milagres, inclusive, porque Jesus é o mesmo de ontem, da mesma forma que ele realizava milagres, ele continua realizando hoje, né? E vai realizar o milagre que você precisa na sua vida, então vem estar conosco.
Participe conosco já nesta quarta-feira em uma de nossas igrejas da comunidade Cristã Amor e Graça. Participe conosco. Pela manhã eu já me encontro com você às 9 horas da manhã, aqui neste altar, na sede, no Brás, Avenida Celso Garcia 243. Espero por você, pela sua família. Vamos congregar às quartas-feiras. Vamos aprender mais de Cristo. Você tem aí na sua telinha passando todos os nossos endereços, né, horários de reuniões. 9 horas da manhã também estaremos com você em São Miguel Paulista, na Avenida Marechal Tito, número 218. Vamos estar participando desta reunião, vamos estar aprendendo de Cristo mais e mais. É necessário que você busque esse entendimento mais profundo, que você venha estar junto conosco. Congregar significa se reunir, né? Então vai ser muito especial nessa quarta-feira. Veja o endereço mais acessível para você, se você mora na Zona Leste, São Miguel Paulista, 9 da manhã ou 7 horas da noite, né? Em nossa sede aqui no Brás eu estarei pela manhã e o Bispo Emerson estará às 7 horas da noite com você. Nós temos a nossa reunião em Guarulhos, também na cidade de Guarulhos, às 7 horas da noite. Você pode estar na Igreja da Lapa, para você da Zona Oeste, Zona Norte de São Paulo. Importante é você buscar, é você querer isso, porque muito a pessoa, né, Bispo, vai receber na sua vida estando conosco nesta quarta-feira. Exatamente. Estamos esperando por você quarta-feira agora no grande estudo bíblico na comunidade Cristã Amor e Graça. Olha, nós vamos fazer assim, nós vamos a um break rapidinho por causa do nosso horário. Na volta, nós vamos terminar essa leitura, vamos fazer a oração e eu quero lembrar para você que você pode continuar entrando em contato conosco. Mande aqui a sua mensagem no WhatsApp 11 96504 9910, dizendo você quer mudar, você quer transformar a sua vida, você quer viver a verdade, quer ser um praticante da palavra de Deus na sua vida. Então entre em contato conosco. Nosso break é rapidinho, tá? Voltamos já já com você, programa Falando de Vida no Altar da Graça. Chegou o Livro dos Sentimentos. Com esse livro, você vai aprender a diferença entre emoções e sentimentos. Vai aprender a conviver melhor com as pessoas, melhorar o comportamento e te ajudar a vencer os seus traumas. Livro dos Sentimentos. Adquira o seu. Endereços da comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. É isso aí, de volta com você, programa Falando de Vida. Olha, e no final aqui da leitura, né? No final da leitura, o apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 4:5, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por amor a Jesus. Porque Deus é que disse, das trevas resplandece a luz, e Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E aqui encerramos esta leitura, onde Paulo diz, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então é isso que você tem que observar. Os pastores que vão lá, que realizam curas, milagres, eles pegam a glória para eles ficam famosos, pastores que todo mundo quer tocar, que todo mundo quer idolatrar, que todo mundo quer abraçar, que todo mundo... Então a glória ficou para ele, né? E o pastor que realmente prega a verdade, que Jesus levou as nossas dores, carregou nossas enfermidades, ele leva a glória para Cristo. E é esse que nós temos que observar na nossa vida. Nós vamos ao momento da oração, mas antes eu gostaria de pedir um favor para você. Entra lá no canal do YouTube, né? Nós estamos chegando a 200 pessoas aqui assistindo ao mesmo tempo, né? Vamos
chegar agora a 200, vamos chegar a 200 aqui, pastora Cília? Será que a gente Vamos. chega a 200 pessoas no YouTube? E like, nós estamos com menos de 300, viu, pastora Cília? Tem uma má informação para a senhora. Eu preciso de mais de 100 pessoas dando joinha, mais de 100 pessoas dando like, para nós chegarmos ao número de ontem, 400. Será que os mesmos irmãos que entraram ontem lá no YouTube e deram um like, será que eles podem fazer isso novamente? Você viu, ontem a pessoa fez, não doeu nada, né, pastor? Não verdade. caiu a unha, não quebrou o dedo. Rapidinho, né? É engraçado, né? Coisas tão fáceis que você pode fazer hoje pelo Evangelho. Eu me lembro que antigamente a pessoa tinha que comprar folhetinho de evangelização, ela tinha que dar no ônibus de pessoa para pessoa para a pessoa receber Cristo, para ela falar de Jesus. Hoje você pode evangelizar dando um like no YouTube. Olha como a coisa mudou, né? Ah, bicho, mas isso é bíblico, isso é de Deus? Claro, Jesus mesmo não ia no monte para que o som da voz dele propagasse. Quando ele ia pegar na praia, ele não pegava um barquinho, ia até lá no meio do mar para que as pessoas ouvissem a sua voz. Jesus usava tecnologia também. É que na época dele só tinha isso. Hoje você dá um like para nós, você está evangelizando. Você está fazendo com que mais pessoas, quando acessam o YouTube, elas recebam a palavra de Deus. Então não é só você ajudar financeiramente a igreja, mas quando você dá um like, você está também evangelizando, fazendo com que mais pessoas recebam o evangelho de Deus. E se você acha que essa mensagem de hoje ela é importante, entra lá, canal Amor e Graça. Abre o YouTube, você clica Amor e Graça, você vai ver a nossa live, clica ali. Se você não segue a gente, siga a gente, clica lá no sininho, segue a gente e você aproveita e dá o seu joinha para nós chegarmos ali, tá aumentando, passamos os 300 já, hein, pastora Cília? Que maravilha. Estamos chegando a 400 likes aqui, tá? Rapidinho vai chegar a 400 likes em nome do Senhor Jesus. Pastora Cília, nós vamos ao momento da oração. Antes, vamos falar mais um pouquinho da reunião desta quarta-feira, né? Que as pessoas de outro estado podem acompanhar pela TV e pelo canal do YouTube. E as pessoas aqui de São Paulo devem congregar, né? Paulo diz lá em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Exato. Por que será, pastora Silvia, que algumas pessoas elas não congregam? Será que o Deus desse século cegou o entendimento desta pessoa para que ela não enxergue a importância de congregar? Principalmente aqueles, né, que aderiram à distância. A distância não se serve a Cristo, né? No comodismo não se serve a Cristo. Eu falo daqueles que hoje não vêm mais à igreja física, não está mais junto do corpo de Cristo, né? Vem de vez em quando, esporadicamente, porque acompanha apenas pela internet. E não é para ser assim. Porque a recomendação é congregar. Congregar significa reunir-se, né? Então a internet é algo muito bom, necessário, até mesmo isso citou há pouco, para evangelização. Nós estamos alcançando você. Você que está aí nos acompanhando de outro estado, você que está no Rio de Janeiro, você que está na Bahia, você que está em outra cidade de São Paulo, enfim, em outra parte do mundo, porque pelo YouTube nós chegamos no mundo todo. Enfim, você está acompanhando pela tecnologia, pela internet. Olha como é válido isso, né? A evangelização, ou num momento muito difícil, ou num momento pontual, que você realmente não pôde estar ali pessoalmente, presencialmente na igreja. E aí você está acompanhando do seu local de trabalho, porque você teve uma escala de trabalho, você está aí acompanhando. Mas o hábito de estar na igreja não pode ser perdido, não pode ser deixado de lado. Você precisa estar participando da igreja, que é o corpo de Cristo. Você aprenderá muito mais, você se fortalecerá muito mais, você conhecerá pessoas que vão lhe fortalecer na fé. Já diz a palavra, melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda. Então imagine a troca de olhares, de palavra, um sorriso, é um apoio na sua vida. Você não percebe, às vezes humanamente, mas é um apoio fundamental na sua vida espiritual. Então, nessa quarta-feira, não perca a oportunidade, venha estar participando conosco, 9 horas da manhã, eu espero por você, aqui nesse altar, na nossa sede, aqui do Brás, na Avenida Celso Garcia 243. Vamos participar dessa reunião e todos podem também estar participando, vocês que moram distantes, você que mora fora de São Paulo, você que não tem acesso fácil a uma de nossas unidades da igreja, porque a cidade de São Paulo é imensa, né? E você não tem como estar
presencialmente na igreja. Então você pode nos acompanhar pelo canal do YouTube. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, ali no canal Amor e Graça. A canal Amor e Graça no YouTube, você vai estar sempre nos acompanhando, os nossos cultos ao vivo. E às 19 horas desta quarta-feira, você poderá estar junto com a gente. Você vai poder estar congregando junto conosco, né? Então, nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, nós estamos com você no canal do YouTube. Você, pela Rede Mais Família, pode acompanhar a partir das 19h30, né? E você vai pegar boa parte da reunião, praticamente ela toda. Não deixe de congregar, não deixe de se reunir. Próximo domingo, né, estaremos com você na comunidade Cristã Amor e Graça. Então valorize isso, valorize o buscar, porque o Senhor Jesus, ele disse que todo o que busca, encontra, e nós esperamos por você, para que você encontre a verdadeira palavra na sua vida. Exatamente, nesta quarta-feira estamos esperando por você. E você que já assiste aqui a Rede Mais Família, a partir das 7h30 da noite, você vai ter acesso ao nosso culto, só que o culto começa às 7h10. Então, 7h10 você já entra no canal do YouTube, 19 horas, 19 e pouco, nós já vamos estar com você no canal do YouTube, canal Amor e Graça, para transmitirmos a nossa reunião. Tá aí, a partir das 7h30, nós estamos também ao vivo na Rede Mais Família. Vamos ao momento da oração, pastora Silvia, vamos orar com todos os irmãos. Pastora Silvia vai ter a honra de fazer esta oração. Vamos lá. Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor. É bom para nós estarmos aqui, conectados com cada irmão, com cada irmã, que nesse momento ora conosco. São pessoas, Pai, desejosas em viver a Tua verdade, em viver a Tua palavra. Observa este coração, esta vida. Observa o que ela precisa, Senhor. Eu sei que o Senhor faz isso. Eu sei que o Senhor nos ama. E eu sei que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Te agradecemos, meu Deus, por todo o ensinamento, por toda a direção e sabedoria que o Senhor tem nos dado. E eu oro nesse momento, oramos aqui, Senhor, com aquele que sofre, aquele que está necessitado, aquele que está num leito de dor, aquele que está acamado, aquele que está doente, enfermo, declarando cura, declarando libertação total e completa de toda enfermidade, trazendo a esta pessoa, Senhor, a vida abundante. Eu declaro, meu Deus, este irmão, esta irmã, livre de toda opressão, de toda mentira, de todo engano na sua vida, que ela passe, meu Deus, a viver para o Senhor, que ela passe a viver em novidades de vida e que ela seja o sal dessa terra e a luz desse mundo. Declaramos, meu Deus, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, tomando conta de cada coração, de cada vida e dirigindo os passos deste irmão, desta irmã abençoada, para que ela decida bem, para que ela decida pela Tua verdade e seja feliz hoje e eternamente, para a honra e glória do Teu santo nome. E você que recebe, diga amém e diga graças a Deus. Amém, graças a Deus. Olha, receba no seu coração a bênção de Deus, a plenitude do poder de Deus sobre a sua vida. Olha, antes de encerrarmos a programação, a pastora Silvia disse aqui uma passagem bíblica muito legal, né? A alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Certa feita, engraçado, né? Jesus precisava de oferta, pastora Silvia? Vamos pensar aqui, Não. Jesus precisava. Se ele tivesse fome, ele podia multiplicar pães, peixes, sim, podia transformar pedras em pães, podia, né? Jesus não precisava de dinheiro para comer. Por que Jesus pediu oferta, pastor Silvia, hein? Se ele não precisava de dinheiro, por que as mulheres ricas que seguiam Jesus, entre elas Maria Madalena, elas semeavam ali para que Jesus tivesse sustento, para que ele pudesse, né, andar pelos caminhos, né, e etc. E por que Jesus pediu oferta? Pense nisso. Sabe por que Jesus pediu oferta? Jesus não precisava, mas ele sabia que a obra dele precisava. E ele sabia que daqui 1.500 anos, 1.400, 1.300, 1.800, 1.900, 2.000 anos depois, igrejas seriam abertas e pregariam a palavra de Deus, e essas igrejas precisariam também de oferta.
Já pensou? Jesus fosse radical, né? Hoje temos muitas pessoas radicais no mundo. Eu não preciso de dinheiro porque eu multiplico pães, eu transformo pedras em pães, eu multiplico pães, eu multiplico peixe, eu não vou pedir oferta. Se Jesus não pedisse oferta e nem falasse de dinheiro, o que as pessoas iam fazer hoje? Principalmente os avarentos. Não, oferta não está na Bíblia. Não existe na Bíblia negócio de oferta. A Bíblia não relata sobre oferta. Então Jesus pediu oferta não porque ele precisava de dinheiro, porque ele podia multiplicar pães, peixes, e ele tinha pessoas que o sustentavam. Jesus pediu oferta, tanto é que a viúva vai lá e dá aquelas 2 moedas que correspondia a todo o seu salário, e Jesus fala que ela deu mais do que todos, né? Jesus pediu oferta para ensinar nós nos dias atuais que sem oferta a igreja não anda. Sem oferta, a igreja não prega o evangelho. Sem oferta, a palavra de Deus não é propagada. E aí, nós temos que analisar, né, a diferença. Por que eu vou semear para este ministério? Essa é a pergunta. Bispo, eu tenho uma lista aqui de mais de 1.000 igrejas que eu posso dar minha oferta. Por que eu vou dar minha oferta exatamente aí no seu ministério? Sabe por quê? Porque essa palavra é diferente das demais. Se você acha que essa palavra é igual às demais, então semeia onde você quiser, não precisa contribuir com o nosso programa não. Mas se você acha que essa palavra ela é essencial, se você tem aprendido com o evangelho que nós temos pregado aqui para você, porque nós pregamos o evangelho da graça, como disse a pastora Silva, não é novidade. Para você parece que é novidade, que você nunca ouviu falar sobre isso, mas isso está na Bíblia há mais de 2.000, há quase 2.000 anos que isso foi escrito na palavra de Deus. Então não é que é uma novidade, é um evangelho já antigo, trazido pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas para muitos é uma novidade. Então quando você ouve esta palavra e fala assim, puxa vida, eu vou semear para esta igreja, você está dando a possibilidade que o evangelho da graça continue sendo pregado, o evangelho da graça continue sendo divulgado. Então é aquele negócio, né? O que você prefere? Igrejas, né, tipo partidos políticos. O que você prefere? Partidos políticos que mantêm o Brasil do jeito que está, na criminalidade, no roubo, nas coisas tudo erradas que você tem visto, né? Cada ano que passa, o Brasil está com mais criminalidade, com mais coisa ruim, cada vez pior a situação do nosso país. Se você quiser que a situação continue assim, você mantém os mesmos que sempre governaram anteriormente. Se você quer mudança, você coloca novas pessoas, você tira esses e vai mudando a situação. É a mesma coisa a religião. Se você acha que essa questão de pagar para receber bênçãos de Deus, essa pregação de amuletos, de idolatria, ela é satisfatória, então patrocine esses ministérios. Dê as suas ofertas, dê os seus dízimos nesses ministérios, que eles vão continuar crescendo e vão continuar dizendo para a pessoa que para ela receber bênção, ela tem que pagar, que ela tem que receber uma rosa santa, uma água santa, né, um amuleto, para que ela venha a ser abençoada. Ou seja, você está indo pregando contra o evangelho verdadeiro de Deus. Mas se você quer que o verdadeiro evangelho, que o evangelho da graça de Deus seja divulgado, então aqui que você deve semear, né? Outro dia uma pessoa me perguntou, ô bispo, o que é o certo? Eu semear na igreja que me ensina a palavra ou na igreja onde eu congrego? Né? Eu não sei, se a igreja que você congrega prega a palavra, ótimo, então você vai semear ali. Se a igreja que você congrega não tem pregado o verdadeiro evangelho, semeia onde você está sendo alimentado. Né? Aquilo que deve ser, essa deve ser a nossa atitude. Então, se nós temos falado com você, se esse programa realmente tem alcançado o teu coração, contribua para que a gente prossiga aqui no ar com você. Você quer continuar aprendendo do evangelho, aprendendo da palavra? Eu acho que esse programa tem sido muito importante para mim, né? Porque depois, toda vez que eu faço um programa aqui ao vivo, depois eu assisto ele novamente. Né? Até gosto de ver como é que foi a postura, o que nós pregamos. E eu que faço o programa aprendo com ele, então acho que você tem aprendido também com a nossa programação. Se ele tem trazido vida para você, contribua, é muito fácil, ou você abre o seu aplicativo do banco e aponta para esse QR Code, ou eu gosto da parte mais tradicional, eu abro o meu aplicativo e eu coloco o número que está aparecendo aí, ó,
que é a nossa chave Pix, tá? Isso aqui, esse número grandão que está aparecendo aqui é a nossa chave Pix. Então, Pix você vai fazer neste número. Se você não tem Pix, outro dia uma irmã mandou aqui uma mensagem: bicho, mas eu não tenho Pix, como é que eu faço? Eu queria depositar meu dinheiro lá na lotérica, na Caixa Econômica, eu passo em frente ao Bradesco, eu faço minha doação no caixa eletrônico mesmo, faço minha oferta, não tenho uma conta de banco. Então você pode mandar sua mensagem aqui no WhatsApp 965049910 e nós vamos passar a conta do banco. Durante o programa nós passamos aqui geralmente a conta do Bradesco e da Caixa Econômica também, para as pessoas que preferem fazer o depósito à moda antiga, né? Se você tem condição de fazer Pix, faz. Se não, você faz a moda antiga e aí manda uma mensagem aqui no WhatsApp 11965049910 e nós vamos passar a conta do Bradesco e da Caixa Econômica Federal para você fazer a sua doação, e eu declaro que haja grande prosperidade na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastora Silvia, chegamos ao final, tudo que é bom dura pouco, né, Pastora Silvia? Chegamos ao final do programa, amanhã estaremos de volta com a transmissão do nosso culto, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez e uma boa noite. Boa noite a todos, né, que estiveram conosco neste programa todo especial. Declaro a melhor noite da sua vida, você em paz, você vivendo os frutos do Espírito Santo, você tendo tudo aquilo que Jesus trouxe para nós, os filhos de Deus, né? Você usufruindo de tudo isso. Então amanhã tem mais para você aprender, para você crescer na graça do Senhor Jesus. Esteja sempre sintonizado conosco e eu declaro a sua vida abençoada em nome de Jesus. É isso aí, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que você tenha um sono tranquilo, suave, né? Que você tenha um sonho abençoado, e pense em tudo que nós pregamos aqui hoje. O que você quer? Você quer a simplicidade do Evangelho e o poder do Evangelho na sua vida, ou você quer o Evangelho de barganha, de trocas, né, de amuletos? Qual é o Evangelho que você quer para a sua vida? Pense nisso, medite nessas palavras e opte, né, pela verdade, pela palavra de Deus, porque essa realmente ela vai trazer para você vida e abundância. Que você tenha uma ótima noite. Amanhã nos encontramos no culto ao vivo aqui, diretamente do Brás, da Avenida Celso Garcia, número 243. Venha congregar conosco nesta noite de quarta-feira. Eu tenho certeza que Deus falará grandemente ao teu coração. E olha, que você tenha uma ótima semana, que essa venha a ser uma semana abençoada, que a mão do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, e nunca se esqueça, tudo que você precisar de Deus, Ele já te deu. Ele já nos curou, já nos abençoou. Jesus consumou a obra quando Ele morre por nós na cruz do Calvário. Viva pela fé em Cristo Jesus. Isso é viver pela graça. E você verá que a vida em abundância estará para sempre contigo, tá bom? Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe a nossa programação. Divulgue o nosso programa para todas as pessoas. Um beijo no teu coração e até a próxima com mais um programa Falando de Vida. Quando chega a aflição e não sabemos mais o que fazer, Deus coloca pessoas em nossos caminhos para nos ajudar. Por isso agora, você tem todos os dias nesse horário o programa Falando de Vida. Receba a vida em seu coração e tenha plenitude de vida. Chegou o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o mais novo livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã, Amor e Graça, ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam.
Comunidade Cristã Amor e Graça apresentou Programa Falando de Vida, com o Bispo Emerson Viana.